Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Hoje, amados irmãos, estaremos analisando mais um pouquinho a graça de Deus. Esse é mais uma mensagem do pedacinho do Maná dos Céus acerca do ensinamento ministerial pastoral. É um ensino para aqueles que querem ser um obreiro aprovado por Deus. Então vamos, amados irmãos, falar um pouquinho mais sobre a graça. Conhecemos a história de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para ser um servo quando ele estava lá vivendo com seus pais após a morte do seu pai. Deus aparece para Abraão e chama ele e diz: venha após mim que eu irei fazer de você pai de uma grande nação. Abraão acreditou na promessa de Deus. Ele sai em uma grande peregrinação, peregrinando nas terras estranhas, terras de homens corruptos e pecadores, e faz essa peregrinação, chegando até Canaã, a terra onde Deus prometeu para Abraão. Lá Abraão estabelece sua morada, gera filho, e a promessa não se cumpre na vida de Abraão, nem de Isaac, mas cumpre-se na vida de Jacó, o neto de Abraão. Jacó se transforma em Israel, e através de Jacó nasce os 12 filhos que se tornam os patriarcas de Israel. Mas Deus já havia dito para Abraão que a descendência dele seria escravo numa terra distante. Mas Deus havia prometido também para Abraão que livraria o povo da escravidão. Então o povo se tornou escravo, viveu numa escravidão. Um período muito triste, onde eles sofriam humilhação, açoite, e era negado-lhe inclusive alimentos dignos. E o povo clama a Deus, e Deus chama a Moisés para ser o libertador. Então, hoje, amado, estaremos falando sobre a graça dada aos heróis da fé. Esta força operacional da graça é revelada na vida de homens e mulheres em toda a Bíblia. Todos os heróis da fé começaram o seu caminhar com Deus, ciente das suas próprias fraquezas e incapacidade. Deus não chamou homens que fossem capacitado, que fosse pessoas totalmente diferentes de outros, mas homens cheios de fraquezas, homens e mulheres com sua vida limitadas, com seus problemas cotidianos. Era somente quando esses homens e essas mulheres permitiam que a graça de Deus e o seu poder de capacitação operassem em suas vidas, que eles conseguiam tornar-se o tipo de pessoas que Deus queria que fosse. E assim, essas pessoas passavam a cumprir o plano e o propósito de Deus, que Deus tinha para a sua vida. Então a graça é isso, amado. É ofertado-nos gratuitamente. É um favor imerecido, nós não merecíamos, mas Deus nos oferta a sua graça, a sua capacitação. Ele chama pessoas humildes, pessoas fracas, pessoas limitadas, e o cerca com sua infinita graça, transforma pessoas fracas em fortes, transforma as pessoas caídas, levanta e coloca pessoas humildes no poder e faz dele um campeão.
Vamos conhecer um pouco a graça manifestada sobre a vida de Moisés. No livro de Êxodo, nós conhecemos a história de Moisés. Em capítulo 3 em diante, começa Deus chamando Moisés para ser um líder, para se tornar aquele que iria libertar o povo de Israel do cativeiro. E a ordem que o Senhor deu a Moisés não foi nenhuma tarefa fácil, amado, não foi uma tarefa medíocre. O Egito era um império dominante naquela época. O Egito era um império temível, um poder muito grande que os faraó tinha. Os faraó era considerado como sendo Deus naquela época. Era uma nação maligna. O faraó, o seu líder, era considerado como se fosse o próprio Satanás. Era um líder satânico. Possuía autoridade que era divina. Segundo o que algum afirmava, todas as nações do mundo conhecido viviam com temor do faraó. Pois faraó, ele tinha conhecimento de todo tipo de magia. Ele era revestido de entidade, de poder, de operar através do invisível. E quando Deus disse a Moisés para descer ao Egito e dizer a Faraó para libertar da escravidão os seus 3 milhões de pessoas, a resposta imediata de Moisés, proveniente das suas próprias fraquezas e incapacidade, foi a seguinte: ele diz para Deus: quem sou eu? Capítulo 3, verso 11. No capítulo 3, verso 13, ele diz: quem és tu? Primeiro ele pergunta para Deus: quem sou eu? E tem todo aquele diálogo no versículo 12. E no versículo 13 ele pergunta para Deus: quem és tu? No capítulo 4 de Êxodo, versículo 1, vemos que eles não creram. Moisés diz: eles não crerão em mim. Ele afirma, ele não interroga. Ele diz que o próprio povo de Israel não iria crer nele. Ele diz: eu não sou eloquente. No capítulo 4, versículo 10 de Êxodo, ele diz: eu não sou eloquente, eu não sei falar. E no capítulo 4, verso 13, o Senhor envia uma outra pessoa para auxiliar a Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés, onde Deus envia Arão. Ele diz para Moisés: chama seu irmão Arão. Arão será para ti como profeta, mas tu para ele será como Deus. Pois tu falará, tu irá colocar as palavras na boca de Arão. Então Deus envia Arão para auxiliar a Moisés. Muitas vezes, amados irmãos, Deus envia pessoas para auxiliar-nos no nosso ministério, quando muitas vezes nos achamos que somos deficientes em certa área. Como ministro de Deus, nós não somos, muitas vezes, insubstituível, amados, porque existem coisas que nós não sabemos, as coisas que acontecem em nossa vida. Existem momentos de fraqueza, inclusive, que levam o homem de Deus até a própria queda. E quando isso ocorre, Deus sempre tem colocado pessoas aos nossos lados. Eu tenho acompanhado o ministério de algumas pastoras, de alguns pastores, e essa semana eu estive observando que uma pastora amiga minha, ela
foi abandonado pelo seu marido e ela tem recebido muito apoio de uma outra pastora. Eu tenho observado que essa pastora ela se tornou como se fosse a segunda pessoa dentro do ministério. Então, é Deus enviando alguém para auxiliar, para que a obra não venha a fracassar. Então, amados irmãos, mas com a graça de Deus, Moisés desce de fato para o Egito. E com sinais e maravilha, ele tirou o povo de Israel, assim como Deus lhe havia dito ou havia lhe ordenado a fazer. Muito bem, eu não quero entrar em detalhe a ocorrência que ocorreu durante o período de peregrinação, durante o período que o povo de Israel passou pelo deserto. Não quero entrar em detalhes sobre a morte de Moisés. Eu quero apresentar a vocês a graça sobre os heróis da fé. Então eu quero falar agora sobre a graça na vida de Gideão. Nós vemos no livro de Juízes, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 24, onde Deus se manifesta a Gideões, chamando Gideões. O chamado de Gideões veio a Gideões para libertar o seu povo dos exércitos conquistadores dos midianitas. Israel já estava estabelecido na terra da promessa, mas havia pecado contra Deus, havia se tornado rebelde contra Deus. E então Deus permitiu que os midianitas dominassem sobre Israel. Israel estava se tornando escravo dentro da sua própria terra. E Deus chama a Gideão para que ele se torne um líder, para liderar o seu povo e libertar o povo dos conquistadores dos midianitas. Israel havia conhecido somente derrota durante muitos anos. E a resposta de Gideão, a palavra de Deus, no versículo 13, revela a sua incapacidade ou até mesmo a sua incredulidade. Mas o Senhor replicou a Gideão: se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Disse Gideão para Deus. Porque Deus disse para ele, através do anjo que se manifestou para Gideão, o Senhor disse para ele, o anjo disse para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele responde para o anjo dizendo: mas se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Ele interroga o anjo: onde está todas as suas maravilhas que nos contaram os nossos pais, dizendo: porventura o Senhor não tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Até mesmo quando o Senhor encorajou e prometeu estar com ele, Gideão respondeu: como posso salvar a Israel? Sou o menor membro do menor família da nossa tribo. Versículo 15 do capítulo 6 do livro de Juízes. Então, amados, aqui nós vemos que Gideão, ele declara: Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma, eu sou o menor, e como eu poderia livrar Israel? Aqui nos mostra claramente que ele se achava incapacitado, mas a despeito dos seus temores, a despeito da sua incapacidade, é com a graça de Deus, é com o poder da capacitação de Deus. Nós vemos que Gideão salvou a Israel
E Ele fez com que somente pequenos grupos de homens. Nós conhecemos a história, amado, que a graça de Deus levou Gideões e seu pequeno exército, que 300 homens, a derrotar e colocar em fuga todos os midianitas. Isso é graça de Deus. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que quando nós passamos a confiar na graça, no favor imerecido de Deus, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos dá a segurança necessária para vencermos uma batalha. Que Deus vos abençoe, amados. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, entrando em Tua presença em oração e adoração, agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pois sabemos, ó Deus, que é a Tua graça que nos capacita. É o Senhor que nos dá a capacidade de vencermos, de sermos, Senhor, vencedores em toda a área da nossa vida. Então eu te louvo e te glorifico, Pai, pela Tua benignidade, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Abençoa cada um, Pai. É isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.